Você sabe o que significa na Bíblia fonte de água viva? Então vem comigo que nesse vídeo eu não quero apenas explicar para você o que se trata a fonte de água viva, mas eu quero te mostrar na própria palavra de Deus o que significa a fonte de água viva. Vamos juntas. Olá, eu sou a Angélica Guinan e como você sabe aqui nesse canal, eu estou fazendo uma série onde a gente está vendo um pouco mais de como que é o Espírito Santo fluindo no nosso interior. E hoje o nosso tema é fonte de água viva. E eu quero começar esse vídeo lendo um versículo base para vocês, que está lá em João 7, a partir do versículo 38, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele falou esse trecho exatamente numa das festas mais principais daquela época onde ele estava. Existiam três festas importantes. E é muito importante a gente entender o contexto de que ele falou isso, para que a gente consiga entender o que ele quis dizer com essa fonte de água viva no interior. Quando Jesus exclamou isso, a palavra vai dizer que era o último dia da festa. Eu vou até confirmar aqui. Mas aqui diz, ó, no último dia, o grande dia da festa, né? Levantou-se Jesus e exclamou. Que festa era essa? Era a festa do tabernáculo. Existiam três festas principais que o povo de Israel comemorava. A primeira era a festa da Páscoa, a segunda era a festa de Pentecostes e a terceira era a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas, ou algumas versículos, algumas traduções vão falar aí da festa da colheita, porque coincidia com o período de colheita deles. Então essas festas eram três festas principais. Se tratando dessa festa onde Jesus exclamou essa frase, falou essa frase, era uma festa onde todo homem judeu ele era obrigado a participar. Então aqueles que moravam até 30 quilômetros de Jerusalém, eles eram obrigados a estarem nessa festa. E como funcionava essa festa? Era uma festa onde, por lei, era admitido que eles construíssem cabanas. E como eram feitas essas cabanas? Elas eram feitas com folhas de ramo, porém, de uma forma que a luz do sol pudesse entrar, e o teto era feito de palha, com uma observação. No teto tinha que deixar um espaço aberto para que de noite pudesse ver as estrelas. Eu achei tão legal quando eu estava estudando sobre isso, porque até a tenda, né, que eles construíam para comemorar essa festa, tinha todo esse critério, né? Tinha que ver as estrelas de noite, tinha que o raio de sol entrar, então era tudo direitinho. E durante essa festa era normal nas ruas ali de Jerusalém você ver várias tendas, né? Então tinha tendas na praça, tinha tendas em cima do teto de casa, tinha tendas nas ruas, tinha tendas até no pátio do templo. Então, era super normal nesse período dessa festa as pessoas verem muitas tendas. E o que acontecia durante essa festa? O sacerdote, ele pegava uma jarra de ouro e descia até o rio, se eu não me engano, um lago chamado Siloé. E esse lago, ele pegava água com essa jarra que tinha aproximadamente 1 litro. Voltava para o templo, passava pela porta da água, e enquanto isso, o povo estava recitando um versículo que eu quero ler para vocês. E esse versículo está lá em Isaías, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então, enquanto o sacerdote fazia toda essa cerimônia com a água, eles recitavam isso, cantavam alguns hinos, alguns que estão lá em Salmos também. Então, tinha toda essa cerimônia, tudo isso que eles faziam. E foi nesse contexto, nesse cenário da celebração da água, né, onde o sacerdote fazia toda essa celebração, que Jesus levantou e falou: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não foi em qualquer momento, não foi do nada, mas foi no contexto dessa celebração, nesse cenário
onde eles estavam celebrando a água. E Jesus falou: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão água viva. Um outro versículo muito conhecido, onde fala de água viva, está lá em João 4, a partir do versículo 10, que é do encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e lhe te daria água viva. Ou seja, nesses dois contextos, a gente vê que essa água, ele está falando realmente do interior, né? Jesus, ele está falando do interior. Então, é uma água que flui, é algo que nos preenche no sentido de que pode estar acontecendo tudo na nossa vida, mas alguma coisa no nosso interior vai estar nos preenchendo, vai estar nos satisfazendo. Eu falo por mim mesmo, tinham coisas que eu buscava no mundo onde parecia que por mais que eu buscasse, por mais que eu tinha, não me preenchia. E quando eu conheci o Senhor Jesus e realmente tive esse encontro com Ele, eu percebi que havia um vazio dentro de mim que somente Ele poderia preencher. Somente essa água viva poderia preencher essa lacuna, esse buraco. E é como se essa água ela fluísse dentro de mim, a ponto de me satisfazer e nada no exterior, nada no mundo satisfazer aquilo que está aqui dentro. E é por isso que eu falo, independente do cenário, a gente está aqui sujeito a passar por aflições, por lutos, né? Por frustrações, por enganos, por desânimos, mas a água que vem do Espírito Santo, aquilo que Jesus pode fazer por nós e nos preencher, é único. Nada no mundo, de maneira exterior, vai conseguir preencher. Ainda que eu tivesse o melhor emprego do mundo, ainda que eu tivesse a melhor casa, ainda que eu tivesse tudo o que eu desejasse, se eu não tivesse ele, eu não estaria totalmente preenchida. Com certeza eu estaria buscando ainda, talvez em algum vício, talvez no meu ego, algo para me preencher. Mas Jesus, ele é claro quando ele diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. Porque essa abundância hoje eu percebo que é o preenchimento interior. Preenchimento pelo qual o mundo não nos pode oferecer, somente através do seu espírito. E eu separei 3 pontos aqui para a gente poder refletir de como manter essa água viva na nossa vida, de como manter essa água viva no nosso interior. Se você renasceu do Espírito e já conhece o Senhor Jesus, existem 3 pontos principais para que essa água ela possa fluir em você. O primeiro ponto é lendo as Escrituras. Inclusive, quando Jesus exclamou: quem crer em mim, como diz as Escrituras, é bem claro que não há um versículo-chave onde diz, né, que fluirão rios de água viva. Mas até a Bíblia de estudo que eu tenho aqui, ela relata que lá em Salmos 78:15, ele pode ser uma referência do que Jesus falou. Então, o primeiro ponto é ler as Escrituras. Não tem como a gente caminhar com Jesus e não ler a palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. E eu percebo ao longo dos anos que eu venho lendo as Escrituras, eu venho me tornando uma pessoa melhor. Eu venho buscado por hábitos mais saudáveis na minha vida. E assim, coisas que às vezes eu não estou lendo na Escritura, mas eu estou tendo o contato com a fonte de água viva, que é a própria palavra de Deus. Então, existe muita diferença do crente que lê a Bíblia e do crente que não lê. O crente que lê a Bíblia, ele vai estar inclinado para o Espírito automaticamente, porque isso vai fluir, isso vai ser automático. E o crente que não lê, ele vai estar inclinado para a carne. Então, existe uma grande diferença entre as pessoas que leem e as que não leem. Porque o próprio Jesus está na palavra.
e a sua vida vai mudando. Hoje nós temos estudos que comprovam que o cérebro até da pessoa que lê a Bíblia e de que não lê são totalmente diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um relacionamento com Deus. A gente vê Jesus conversando com a mulher samaritana, instruindo-a. Inclusive, ele fala: se você soubesse quem eu sou, você me pediria. E tanto para saber quem ele é, como para pedir, precisa conhecer. E eu vejo aí algo relacionado ao relacionamento. Nós conhecemos Jesus. O que nós precisamos? A gente pode pedir, a gente pode falar. Eu entendo que talvez tenha áreas que a gente não consegue vencer sozinha. Afinal, a própria palavra de Deus diz em João 15,5: sem mim, nada podeis fazer. Mas isso não pode nos limitar, isso tem que nos levar até Ele, levar-nos a um relacionamento com Ele. Senhor, eu não estou conseguindo vencer. Será que nessa área o Senhor pode me dar da sua água viva? Será que nessa área o Senhor pode me ajudar? Tira esse desejo do meu coração, ajude-me. E isso só vem com um relacionamento com Ele, que é o segundo ponto. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é buscar sempre a purificação. A purificação, quando fala de purificação, é a mesma coisa que falar da santidade, que é o que a gente vem falando até nos vídeos anteriores. A santidade é essencial na nossa vida. Se você é discípulo de Jesus, você precisa buscar a santidade. E a santidade ela não vai cair no seu colo, você precisa buscar. Quando nós temos algo sujo, um vaso está sujo, ele só é limpo com uma água limpa. Mas aquela sujeira só vai sair com uma água limpa, só purificando. Aquela sujeira não vai sair com uma água suja. Você não usa uma água suja para limpar as suas coisas, você usa uma água limpa. Então, no nosso interior, a gente precisa buscar a limpeza interior. Se você não liberou perdão para alguém, libera perdão. Como é que a fonte de água viva vai fluir se estiver retendo? Se você estiver com amargura, com raiva, com falta de liberação de perdão, com pensamentos que não vêm da palavra de Deus. Então, lembre-se da purificação. E era sobre tudo isso que eu queria compartilhar com vocês hoje nesse vídeo. Lembrando que não é somente vocês que aprendem, eu também estou aprendendo cada vez mais. O Senhor, Ele vem me levando a um conhecimento e a estudos maiores a cada vídeo que eu posto aqui. E eu espero que, de alguma forma, vocês também sejam edificados. Então, se você ficou até o final desse vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha com alguém que veio na sua mente. Não se esqueça de deixar aí também o seu like. E essa série ela continua. A gente com certeza se vê no próximo vídeo e que Deus abençoe.